Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, de elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na tua encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão buscada, tão sonhada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Vou repetir as palavras de Mateus a respeito de Jesus. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali sozinho. É um texto não muito longo, mas que nos faz parecer que Jesus estava só, não é? E que todos nós, para orar, devemos nos afastar. Será que é realmente isso mesmo? Não. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Neste particular, entretanto, o mestre é sempre fonte de ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Trabalho, ele trabalhou sempre, né? Desde o início da criação do planeta e continua. E a prece, ele mesmo nos dá exemplo, que na hora da dificuldade pedia ajuda a quem? A Deus. Jesus não pedia ajuda aos espíritos, não. Ele era o governador espiritual da Terra. Então, suas energias vinham de onde? Diretamente de Deus. Podemos dizer que Jesus era médium de Deus. Pois é. E Jesus nunca encerrou a distância das criaturas a fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial. É um belo exemplo para nós, não é? Nós sempre buscamos a prece como o último refúgio. E Jesus não. Compreendendo, conhecendo a existência de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele, na hora da dificuldade, recorria a Deus. E nós, na hora da dificuldade, recorremos aqui, ali, lá, e o último, quando não tem mais a quem recorrer, nós utilizamos a oração, não é assim? Pois é. Infelizmente, não estamos agindo aí de maneira correta. E é importante a colocação de Mateus, porque disse: despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com Deus na oração solitária e sublime. Aqui nós temos mais um belo exemplo de Jesus. O esforço diário. Ele atendia a multidão. Nós deveríamos atender também a todos os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com a sociedade, e depois dedicar uns momentos para a meditação. E, finalmente, uma prece. Só que, normalmente, utilizamos a prece para quê?
para pedir, enquanto que deveríamos utilizar a prece para louvar e para agradecer. Isso é importante a gente lembrar disso, porque se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto na espiritualidade, fazer sua evolução. E todos nós somos convocados ao trabalho de fazer a nossa evolução e ajudar o mundo a evoluir. Só que muitas vezes a gente se esconde embaixo do vão da escada, não é? Queremos ganhar o céu, como se existisse ganhar o céu, sem fazer nada. Para que possamos ganhar o céu, ou seja, ao retornarmos à pátria espiritual, estarmos numa posição mais elevada do que quando de lá saímos, temos que suar a camiseta. Temos que trabalhar. E trabalhar principalmente dentro de nós. Porque a doutrina espírita nos fala muito a respeito de reforma íntima, ou seja, da mudança. O homem velho, egoísta, cruel, orgulhoso, é alguém que tem compaixão, que é caridoso, que é tolerante. Esse é um programa para não somente esta encarnação, mas para muitas encarnações mais à frente, diminuir nossos vícios e defeitos e aumentar as nossas virtudes e qualidades. E não tem outra alternativa, senão o trabalho dentro do nosso coração e também a prece. Porque a oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Ação. Ação e oração. É isso que nós precisamos para chegar à tão sonhada felicidade. Então, resumindo a nossa reflexão matinal de hoje, vamos cuidar dos nossos deveres porque faz parte da nossa encarnação no planeta. Mas nunca vamos nos esquecer de cultivar sentimentos nobres a fim de orarmos à parte, recordando o que fez Jesus. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.